os ombros. Isso. Nós temos um paciente aqui, Paul. Olá, Paul. Olá. E qual a sua reclamação hoje? Meu pescoço está dolorido. Tá bom, muito bem. Jamba Dennis está conduzindo um exame quiroprático. Ele compara o comprimento das pernas de Paul e descobre a diferença. A seguir, ele faz ajustes no alinhamento do esqueleto de Paul. Segundo a teoria, as pernas de Paul vão ter o mesmo tamanho, curando a dor no pescoço. Jamba Dennis é um quiroprático treinado e experiente. Mas ele deixou seu emprego depois de 7 anos, quando percebeu que tinha que encarar o fato que sua profissão não fazia mais sentido para ele. Isso é um ativador. Certo. Não provoca um estalar de ossos ou estalo de juntas. Se eu ativá-lo, há um... Deixa eu sentir. É uma pancadinha de leve? É, bem leve. Na verdade, posso ajustá-lo para... Agora não senti nada. Exatamente. Tais ajustes são chamados de subluxações. Uma subluxação é algum tipo de deslocamento dos ossos da espinha. A subluxação, é isso? A subluxação é o que um quiropata define como problema. Em outras palavras, é um termo usado de muitas maneiras diferentes. Correto. Quiropraxia, que literalmente significa feito pela mão, foi inventado por Daniel Palmer e Davenport, Iowa, em 1895. Você quer a causa de sua doença removida e ficar permanentemente curado da maneira mais rápida possível? A quiropraxia solta a pressão nos nervos, a causa é removida e você volta a ter a saúde perfeita. Palmer, um curandeiro espiritualista e magnético, dizia que a quiropraxia lhe foi revelada quando curou o zelador do seu escritório da surdez. O zelador disse que a surdez começou quando alguma coisa entrou em suas costas. Palmer relata a história. Um exame mostrou a vértebra deslocada de sua posição normal. Pensei, ora, se a vértebra foi posta no lugar, a audição do homem será restaurada. Com esse objetivo em mente, eu a coloquei no lugar e logo depois o paciente voltou a ouvir. Subsequentemente, uma vasta estrutura teórica e uma indústria foi construída em cima da ideia básica que pressão na coluna vertebral causa doenças. Não, a posição correta é essa. Isso. Palmer acreditava que a pressão interrompe o fluxo do que ele chamava inteligência inata ou poder de vida que vem do cérebro. Hoje em dia, a linguagem pode ser um pouco diferente, mas a ideia básica é a mesma. Nessa posição. Estamos preocupados sobre o relacionamento da habilidade do sistema nervoso de se expressar completamente através do corpo, em particular, se pode interferir com o nível da espinha. O quiroprático está preocupado com as aberrações na espinha, pequenos desalinhamentos que talvez não sejam importantes para outros, mas que causam impacto profundo em nossa experiência, como quiroprático na saúde e no bem-estar do paciente. Há 30 anos, um anatomista tentou torcer a espinha de um cadáver, mas não conseguiu descobrir como obstruir os nervos e acabou quebrando alguma coisa. Na verdade, nossa vértebra dá à coluna vertebral bastante espaço. Os quiropráticos dizem que o efeito é indireto. A pressão talvez não seja na rota da coluna vertebral, ou a pressão talvez não seja no núcleo da espinha, mas pode ser um distúrbio que mude a musculatura, que mude o padrão dos fluidos de movimento da espinha cervical. Pode ser a mudança de posição de uma vértebra, que começou a se comprometer e girar, como direi, a comprometer as juntas, produzindo ondas que vão gerar uma pressão na rota do nervo. Portanto, os primeiros conceitos dos quiropráticos de ligação direta com os nervos mudou para o conceito da pressão direta. Oi, Kimberly. Oi, Dr. Rose. É um prazer vê-la novamente. O prazer é meu. Diga-me, como foi a resposta à nossa última consulta? Foi muito bom. Eu me senti muito bem depois, obrigada. E desde lá você está se sentindo... Nessa última semana eu me senti mal, muito mal. Muito mal? Me fale a respeito. Eu tive sinusite, pequenas dores de cabeça e fadiga. E como está agora? A mesma coisa, ainda estou com sinusite, me sinto cansada, não estou me sentindo melhor nem pior, o estágio é o mesmo. Certo, bem, que bom que está aqui. Agora vamos dar uma olhada na sua espinha e ver o que está acontecendo. Muito bem, agora nós vamos sentir como a sua espinha está se movendo. Tá. Então vamos fazer um arco assim para eu sentir os movimentos. Isso mesmo. Estou sentindo se a espinha dela está livre e se tem um movimento entre cada segmento. E se tiver um segmento como este bem aqui que não está se movendo livremente. Está tenso. Realmente era o que eu ia perguntar, mas ela já disse. Então, isso me dá um sinal de que existe uma subluxação.
Stephen Rowe agora confirma que há mesmo uma subluxação com seu nervo scope, aparelho que compara a temperatura da pele através da espinha, e isso dá ao quiroprático um histórico. Estou procurando por diferenças sutis em níveis específicos. Balmer dizia que nervos com distúrbios podem mostrar seu desequilíbrio no calor. É remanescente do conceito chinês do Yin e Yang e tem igualmente uma pequena base na anatomia. Tendo localizado a subluxação de Kimberly, Stephen agora usa um raio-x para planejar o procedimento de ajuste. Estou procurando por fatores como se ela tem uma curva normal, se a curva do pescoço está correta, assim como a curva torácica e a curva lombar. Então eu procuro intersegmentação entre cada segmento interligado e como estão alinhados. Ela tem o que é chamado de base sacro-posterior, onde o sacro dela está mal alinhado em relação à quinta vértebra lombar. E é isso que vamos ajustar nela. Isso. Para o quiroprático, será a curva que precisa ser arrumada, que precisa ser estendida. Agora é possível estendê-la com os métodos que as pessoas fazem? Ajustando, usando as mãos das pessoas? Como eu digo, eu não creio que seja... Eu não acho que mudanças grandes na configuração da espinha possam ser mudadas. Mas não é esse o ponto. O ponto é que nunca foi demonstrado que a forma da espinha tem alguma coisa a ver com a doença ou com a saúde. Bom, movimente a pelvis um pouco para trás. Contudo, com um procedimento repetido muitas vezes em muitas clínicas de quiropraxia pelo país, Kimberly tem sua espinha ajustada. Certo, Kimberly, agora relaxe, com tranquilidade, barriga para frente. Isso mesmo. Me sinto ótima. O barulho que as juntas fazem é geralmente interpretado pelos quiropráticos e pacientes como sendo os ossos que estão se mexendo. Na verdade, é apenas um gás dissolvido que está sendo expelido pelos fluidos das juntas. Essas juntas são similares às que tenho no meu dedo. Meu dedo são dois pequenos ossos com algo os unindo. Há espaço entre eles, assim isso amarrado numa cápsula de juntas com fluido. Quando você as separa, como fiz aqui, faz aquele estalo. Mas claro, o meu dedo não mudou de posição, não. Bem, a mesma coisa acontece quando você manipula a espinha. Os pacientes acreditam que o osso estava fora do lugar e quando ouvem o estalo, eles o osso voltou foram para alinhados. O lugar, foram alinhados. Exatamente, porque é o que o quiroprático... O que está dizendo é que, na verdade, você não muda a posição do osso com esse procedimento que resulta no barulho. Não é dessa forma, sabe? Porque senão, toda vez que você ouvir um barulho, vai achar que vai desmontar. Levante seu braço direito. Kimberly recebe seu segundo ajuste. Prenda aqui, certo? Relaxe, isso mesmo. Solte o ombro. Excelente. Como resultado disso, eu espero que alguns dos sintomas que ela no início mencionou para mim, aquela congestão nasal, sinusite, o peso no pescoço e na cabeça se reduzam. Quiropraxia é um meio regular de manter a saúde. Eu recebo ajustes regularmente, aproximadamente a cada 2 a 3 semanas, dependendo de como eu me sinto e de como as coisas vão. Se os meus ajustes estão indo bem, então o tempo entre um ajuste e o outro pode demorar mais. Robert Baird é um médico que acredita, assim como Ollie Sampson, que pacientes como Kimberly confundem causa e efeito. O tratamento não está conectado com saúde, ele diz, e os efeitos da quiropraxia não têm relação com a realidade. A teoria quiroprática da manipulação como sendo a cura de doenças ou em termos de diagnóstico de doenças é baseada numa falsa premissa. A premissa de que existe algum tipo de força vital fluindo pelo corpo, que, no entanto, não é definida, nem quantificada e nem detectada. Fazem eles alegarem que podem manipular, manipulando a sua espinha. Vejamos novamente o procedimento da medição das pernas. Comparando as duas superfícies aqui, eu tenho uma perna pequena. E há um desequilíbrio no sistema e, continuando a analisar o paciente, saberei o que fazer com ele. O desequilíbrio precisa de ajuste. Nós sabemos que se conseguirmos ativar o sistema nervoso rapidamente, então não precisamos comprimi-lo com muita força. Não precisaremos ter aqueles barulhos que com frequência são associados com ajustes quiropráticos, mas teremos o mesmo resultado.
Então eu pego e verifico novamente a medida das pernas, e agora elas estão iguais. Isso me diz que eu fiz uma boa Se alguém diz correção. que medindo o comprimento das pernas e uma sendo maior que a outra é a base para o diagnóstico deles, ora, mas que diagnóstico? Primeiramente, é normal uma perna medir menos que a outra. Isso acontece com quase todos. Erga a sua cabeça. Faça assim. O comprimento da perna não é determinado pela espinha, é determinado pelos ossos da perna. E manipulando a espinha ou as costas, você não vai mudar isso, porque os ossos não vão mudar com nenhum tipo de manipulação, a menos que você os quebre. É fácil não só para o paciente ser enganado, mas o quiroprático também. Pequenas mudanças na posição como Certo, essa podem certo, enganar o quiroprático se as expectativas... É mais longo aqui do que aqui. Correto. Se os pacientes sentem alívio, é justo perguntar se realmente importa se a quiropraxia faz sentido. Isso. Mas existe um problema. Algumas formas de quiropraxia envolvem manipulações violentas. Muitas técnicas concentram-se nos nervos do pescoço, incluindo esta que estão vendo. Esta técnica tem como foco específico jogar para cima a coluna cervical, na única área do corpo onde você pode acessar diretamente o sistema nervoso. E isso é simplesmente fisiologia e neurologia. Tem-se aqui 400 ou 500 vezes a soma de mecânico-receptores, próprio-receptores, coisas que naturalmente vão diretamente afetar o modo como o sistema de seu cérebro funciona. Então, se houver um problema nessa área, vamos descobrir. Podemos ver O pelo quiroprático registro que é um acredita que os problema ossos do pescoço do paciente estão num ângulo errado e que precisam ser ajustados. Pode ver algumas linhas desenhadas aqui. Lá tem um número que está dizendo 26 graus. Isso me dá uma ideia geral do que fazer. Os quiropráticos sempre sustentaram que a manipulação no pescoço é segura. E que talvez 1 em 1 milhão cause algum ferimento. Bem. Não é pior que muitos outros tratamentos de saúde. Não se preocupe com o meu contato. Vamos pôr seu pescoço no lugar. Fique tranquilo. Isso. Mas começando no meio dos anos 90, com este livro escrito por um paciente lesionado, o questionamento da segurança da manipulação do pescoço foi aumentando. Ir a um quiroprático e ter seu pescoço manipulado é extremamente perigoso. Ora, muita gente foi, fez e nada sofreu? Claro que sim. Você quer se arriscar? Essa é a questão. Você quer ser mais um com paralisia? Essa manipulação coloca muita força em cima de 2 vértebras arteriais que vão até o cérebro. O resto da coluna está se movendo, está vendo? Não importa a sua posição, que tipo de quiroprático você vá, ou que tratamento especial ele ou ela tem em lidar com o seu problema, isso não vai adiantar em absolutamente nada. A minha posição é que todos eles têm como referencial eles mesmos. Em outras palavras, eles definem um problema particular que nunca foi verificado como sendo um problema. E eles têm seu próprio método de localizar o problema, e depois tem o método específico dele de curar o problema. É como um círculo fechado e que sempre funciona porque você está falando consigo mesmo. A seguir, agulhas e nervos. Universidade de Medicina Internacional da China, uma pequena empresa que oferece um serviço popular que vem crescendo muito, a acupuntura. Doutora Jiang, que foi treinada na China, irá tratar esse jovem que sofre de insônia. O paciente está sofrendo de insônia, talvez pelo estresse ou pela deficiência de Qi. Por ser estudante, ele passa por muito estresse. Ela mede os 2 Xinchu, ou o ponto do coração, nas costas. Ela enfia agulhas finas, tão finas como um cabelo humano, e aí faz movimentos para cima e para baixo para tonificar o coração do Qi. Qi, na medicina chinesa, é a energia básica da vida para o corpo. Agora ela vai para o Ganshu, ou o ponto do fígado, onde ela vai liberar a estagnação do fígado Qi. O paciente mais tarde declarou que a insônia acabou. De todas as práticas de medicina alternativa, a acupuntura provavelmente seja a mais aceita e difundida, e geralmente coberta pelas seguradoras. Nos Estados Unidos, o interesse pela acupuntura começou mesmo depois que Nixon foi à China em 1971.